É isso aí, Fabrício. Tudo bem aí, cara? Tudo certo, Wellington. Vamos falar um pouquinho do evento que nós tivemos aí nas últimas semanas, no qual a gente foi convidado lá para o pessoal da XP. Vamos compartilhar um pouquinho aí pro pessoal que acompanha nosso Instagram, viu que no final do mês de julho nós estivemos mais uma vez presentes aí na XP Expert. Acho que se não o principal, um dos principais eventos que iniciou como evento de finanças, mas acho que um pouco do que a gente quer compartilhar não se restringe a isso. Mas são mais de 30 mil pessoas em 3 dias circulando com os mais diversos assuntos. Vamos compartilhar um pouquinho como é que foi essa experiência aí com o pessoal. Não, legal. Se eu não me engano, se não me falha a memória, é o maior... como é que fala? É o maior evento financeiro do mundo. É considerado a XP Expert. E eu até tinha um dos gestores financeiros que a gente acabou conversando lá, o pessoal da própria XP também, e eu até questionei, eu falei, nossa, mas o maior evento não é o evento anual da empresa de Warren Buffett, lá que todo ano leva muitas pessoas lá para... Eu falei, não, muito pelo contrário, esse evento aqui é o considerado o maior do mundo na parte de finanças. Eu falei, poxa, e realmente, quando a gente está lá, nós olhando... E vendo a dimensão de tudo e como é tudo muito bem feito, realmente leva a crer que é verdade. E eu acho que uma das coisas mais interessantes é que a gente fala, pensa um evento da XP, puramente finanças, economia, mas até como a gente falou em um dos vídeos, né, como eles conseguiram unir temas, né? Então ali a gente viu astros do esporte, astros de Hollywood, como Will Smith, astros sim da economia, gestores de fundo, como uma composição, então falando de marketing, empreendedorismo, finanças, e como tudo isso se soma realmente no mercado financeiro de forma geral, né? Não, e muito interessante ouvi-los, você vê, os painéis que são construídos, até para quem não teve a oportunidade, né? São construídos vários painéis, onde você escolhe os temas que você quer ir ouvindo, e você vai ouvindo os temas que faz mais sentido para aquele momento para você. Mas são painéis, muitas vezes, que tem no mesmo painel empresários, economistas, artista, enfim. E você consegue ter uma visão diferente, um ponto de vista diferente. Né? E tudo isso ajuda a gente a entender não só a macroeconomia, mas de fato olhar todo o environment mesmo, para tomadas de decisão. Então, eu acho que é muito interessante isso, né? Muito legal. Muito enriquecedor, eu diria. Completamente. Não, realmente abrange a qualquer público, né? Para quem está realmente buscando um conteúdo extremamente técnico, vai sentar ali, vai pegar um gestor de um fundo imobiliário e discutir a qualidade do ativo, quais as próximas ações, compras, vendas. Então, para quem está buscando um cenário mais macro, então várias palestras falando cenário econômico, taxa de juros. Para quem está buscando, como juntar a economia na minha vida pessoal, no meu mindset de empreendedor. Ouvimos bastante sobre alta performance ali com o André Agassi, o Minotouro. Realmente muito, muito bacana. E não são só as palestras. As palestras, os painéis, enfim, é uma grande feira. Né? Então, uma grande feira que está acontecendo ao mesmo tempo em que ocorrem os painéis. Né? Então, o que dá essa oportunidade de nós, de fato, conseguirmos conversar com gestores de fundos, com donos das gestoras, enfim, entender os caminhos que estão indo muitas vezes, um tipo de investimento A, investimento C, o fundo A, o fundo B. E isso ajuda, inclusive, na formatação do conceito por trás, inclusive, da filosofia de investimento, né? Então foi, muito legal. Acho que a gente pode trazer até alguns insights aí pro pessoal. Muito bom. Acho que a gente consegue dar uma visão geral, mas eu queria ouvir de você, então assim, para você, quais foram os 2 principais palestrantes assim que mais te marcaram e quais foram as 2 principais mensagens aí que você trouxe consigo aí desse ano da feira? Legal. Eu acho que se eu colocasse 2 palestrantes, eu estaria sendo muito injusto. Porque, de fato, eu gostei muito. Acho que tiveram excelentes palestras, né? Eu acho que uma das palestras do próprio Lucas, né? O nosso campeão olímpico, né? Na parte de esqui, era uma palestra em que eu confesso, inclusive, eu até fiz um post no meu LinkedIn falando sobre ele, que eu julguei errado
né, assistir a palestra dele, né, num primeiro momento, e foi realmente um menino, dá pra dizer isso, um menino jovem, cara, mas com a cabeça, de fato, falando da parte de liderança mesmo. Tinha tudo para poder ter continuado na Noruega, com toda a estrutura do time da Noruega, os melhores equipamentos, os melhores profissionais, tudo. Mas ele decidiu buscar o sonho dele. E o sonho dele era diferente do sonho de uma equipe maior, que era a equipe da Noruega. E aí ele decidiu, né, por ter pai, não lembro se é o pai ou a mãe dele que é brasileiro agora, né, não vou lembrar agora, decidiu se naturalizar brasileiro e competir pela seleção brasileira justamente porque queria defender um sonho que era dele. Então, cara, eu acho que já começa por aí, né? Então, e ele trazer essa visão da parte dele de tomada de decisão no ambiente hostil, na verdade, porque ele tinha tudo e decidiu realmente falar, eu vou para um lugar incerto, mas eu vou seguir o que o meu coração está mandando. E vai até um pouco contra o que muitas vezes que a gente fala, né? Não vamos olhar muito para o coração, vamos mais na razão. Mas você vê que o equilíbrio, o balanço disso tudo é muito interessante, muito legal. Então, assim, eu não consigo falar dois, porque eu dei um exemplo agora, mas existem N outros exemplos que foram dados ali pra gente, que foram muito legais, legais. Eu achei muito legal dessa palestra em específico, né, que ele fez junto com o João Fonseca, né, quando a gente tá falando de dois caras extremamente jovens, que estão trazendo resultados de altíssima performance. Exato. E obviamente aí vem uma pressão do público em geral, quando você vai chegar em tal ponto, mas como os dois, de formas diferentes, são movidos a propósito, né? Exato. Acho que o Lucas, com uma mudança de país, de realmente sai da estratégia pro coração, e até uma das coisas que o próprio Fonseca falou, eu não quero ser lembrado o jogador número 1 como o fulano, não, eu quero ser o João Fonseca número 1, né? Então realmente cumprir o seu propósito. E como isso serve para tudo, né? Não, sim, sem dúvida. E você vê que interessante, né? A gente está conversando aqui agora, não tem... A gente pode pensar, não tem nenhuma relação com finança. Mas o evento é isso, né? Isso que eu acho que é o legal. Se não me engano, foram mais de 300 palestras ao longo desses 3 dias. E você vê, a gente está falando de esporte, de liderança... tem a parte de finanças, a gente já vai comentar um pouco também a respeito. Tem a parte de empreendedorismo. Poxa, outro painel que me marcou bastante foi o painel dos empreendedores aí, que tinha o dono da rede de academia. Me fugiu o nome da Smart Fit. A gente pode até pegar aqui já. Fit, o da Aramis. O dono da Aramis e um dos diretores do iFood. Então, que você consegue entender para eles a visão de mercado dele. O que cada um. Você vê, são segmentos completamente diferentes, distintos. Mas eles têm uma visão muito em comum, que é a gestão de pessoas. Isso eu achei muito interessante. Entendeu? Porque nós estamos num mundo de IA, um número que todo mundo fala de inteligência artificial, um mundo que todo mundo fala que a inteligência artificial vai substituir as pessoas. E aí quando você olha esses gestores, que são gestores de sucesso dentro do perfil deles, e eles falam, não, peraí, isso vai ajudar, vai contribuir, mas não vai substituir as pessoas. De fato, muito, muito pelo contrário, vai ajudar as pessoas. Então, eu acho que são visões muito interessantes da gente ouvir dessas pessoas que estão lá na frente, na ponta, realmente desenvolvendo parte do país, né? Não, sem dúvida. E depois eu lembro que teve a outra junto com o pessoal da Gerdau, não me recordo quem foram os outros palestrantes, e realmente o foco em pessoas, e não somente na gestão das pessoas dentro da empresa, né, como o departamento de pessoas, de RH, mas na preocupação realmente com o bem-estar da pessoa, com o crescimento das pessoas, com o medo da substituição por IA. Exato. E como depois a gente ouve o Will Smith falando, vamos dizer, da mesma coisa, obviamente num cenário completamente distinto, mas de como ele direciona a carreira, as ações dele também olhando para a evolução das pessoas, né? Então é legal essa dicotomia que a gente está hoje do tecnologia, a tecnologia vai deixar o ser humano de lado, vamos olhar só para a tecnologia, mas os grandes empresários também com essa preocupação com o ser humano, com as pessoas, com a evolução, né? Exato. Aí a gente entra num outro ponto muito importante falando de IA, né, que eu acho que foi um tema, sem dúvida nenhuma, um dos principais temas discutidos nesse evento. Eu acho que muitas palestras acabaram entrando de fato na questão de IA, mas teve uma ou duas, na verdade 2 em específico, que chamou muita atenção, que foi da questão da demanda de IA, né? Então, que eu acho que é legal a gente colocar esse ponto aqui para o pessoal também, porque eu acho que isso foi muito interessante, né? Porque foi colocado o seguinte, hoje
a IA, vamos falar assim, as plataformas, os LLMs, né, as ferramentas, né, que são softwares, como o ChatGPT, Gemini, enfim, esses outros, eles são copiáveis. Né? Então, foi o que eles colocaram. Isso é muito fácil de copiar. Uma empresa ou um país, por exemplo, os Estados Unidos, pode gastar milhões desenvolvendo lá um software, desenvolvendo uma aplicação fantástica. A China vai lá com 3, 4, 5 perguntas para dentro dessa LLM, consegue descobrir tudo que tem em volta dela e consegue criar uma cópia. Então, eu falo assim, o software não vai ser um problema. O problema é a demanda de hardwares que sejam capazes no futuro de processar a quantidade de informações que estão sendo discutidas dentro desses softwares, né? Então, cara, isso me chamou muito atenção, porque abriu minha cabeça também para isso, porque realmente a gente fica pensando na parte de desenvolvimento dos softwares, né? De ferramentas mais poderosas. E a preocupação está sendo outra, né? A preocupação é, de fato, ter hardwares, ou seja, ter equipamentos capazes de processar esses volumes de informação. Né? E aí entrou de novo a discussão dos semicondutores, né? Interessante quando ele fala o hardware, não só os equipamentos, mas eu lembro da pessoa do board ali, da Gerdau, falando, não, infraestrutura de forma geral, né? Então, como o uso da IA necessita de mais hardware, necessita de data center, então eles estão falando, nós estamos nos beneficiando porque o que está subindo de prédio para data center né, é enorme. Então, como movimenta todo o ecossistema assim, de uma forma incrível. Então, realmente, às vezes a gente olha para a ponta como usuário, olha que ferramenta interessante, mas tem muitas coisas ali nos bastidores que são grandes oportunidades. Né? E aí entra uma grande oportunidade, que foi algo que a gente pegou ali no evento. Né?